Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um Super Pré-Prova por aqui. Esse que é o nosso encontro semanal, onde eu separo tudo o que aconteceu na semana anterior, lá nas suas provas de CPA 10 e CPA 20. Eu não sei se você já é freguês por aqui, já aparece mais vezes, ou se eventualmente é a sua primeira vez, mas um pré-prova é justamente isso. Eu paro, como eu falei ali antes, todas as semanas e vejo o que os meus alunos tiveram de dificuldades na semana anterior. A partir disso, eu crio novas questões e incluo todas elas lá no nosso curso. É justamente isso que consegue entregar para o nosso curso que mais aprova no Brasil, porque ele é o mais atualizado desse país. Algumas dessas questões que eu entrego lá no nosso curso, eu também separo para a gente corrigir aqui em vídeos semanais. Ontem teve pré-prova do CEA, hoje é pré-prova CPA 10, CPA 20, então todas as semanas tem esses pré-provas. Esses pré-provas não existiam, eu os criei e já estamos em 92 edições de CPA 10 e CPA 20. Então, se você quer receber o PDF dessas questões em primeira mão, para tentar treinar sozinho ou sozinha, antes de vir aqui para essa aula, para essa live, hoje não é live, né, mas enfim, você pode fazer parte do meu canal do Telegram. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você fazer parte do canal do Telegram, é gratuito, e eu entrego lá o nosso PDF para você tentar resolver as questões sozinho, tá bom? E também, se você tiver qualquer dúvida, chama o estagiário aqui nesse WhatsApp, lembrando que os meus alunos têm o meu WhatsApp pessoal, né? Aqui tem também lá no Spotify, no Deezer e todas as outras plataformas de áudio, o link, as nossas aulas em áudio, minha cabeça tá bugando, nossas aulas em áudio, também uma inovação nossa, tá? E tem também o meu Instagram, @professor Lucas Silva, onde você encontra muito material para falar sobre certificações, sobre educação financeira, sobre os nossos MBAs, beleza? Bora começar então, questãozinha da semana passada. Lembrando, né, eu sempre sinalizo aqui CPA 10 e CPA 20, nesse caso CPA 10 pode ir lá no recreio, esperar um pouquinho que a gente já vai entrar nas questões CPA 10 também, tá? Então, o estagiário está estudando renda fixa e encontrou o conceito de duration de Macaulay. Ele notou no seu caderno que essa métrica está relacionada ao risco e quis entender melhor o seu funcionamento. Então, sobre ela, assinale a alternativa correta, tá? Sobre a duration. Deixa eu te dizer o que é duration, tá bom? Vamos lá, galera do CPA 20, deixa eu me ajeitar aqui mais pro meio aqui. Duration, né, é duração, ou seja, o prazo, quanto dura um título, né? A duration, ela é um conceito que faz referência ao prazo médio ponderado de um título. Pô, até aqui meio confuso, deixa eu explicar isso na prática, tá? Duration quer dizer o seguinte: em quanto tempo, em média, eu recupero o dinheiro que eu investi no meu título. Então, por exemplo, vamos imaginar um título que não tenha cupom, não tem aqueles pagamentos de juros periódicos, né? Então eu coloco, por exemplo, R$100 aqui nesse título hoje, e lá no futuro ele não tem, portanto, esses pagamentos de juros periódicos, né? Tem títulos que pagam semestralmente juros, né? Então eu coloquei 100 e lá no final eu resgato, por exemplo, R$120, tá? E vamos supor que esse prazo aqui entre a minha aplicação e o meu resgate seja de 2 anos, ok? Então, eu coloquei R$100 nesse título e vou resgatar lá na frente 120, que é os meus 100 que ele está devolvendo, mais 20 de juros. Legal. A duration desse título aqui, é igual a 2. Por quê? Porque lembra qual o conceito de duration? Quando que eu recupero meu dinheiro? E quando é que eu recupero meu dinheiro? Somente no ano 2. Quando ele me dá os 100 reais de volta, mais os 20 de juros. Beleza? Legal. Vamos simular um outro título que, ao invés de pagar 120 no final, ele me paga, né, somente os 100 reais no final. Caramba, você ficou os mesmos 2 anos e vai resgatar 100 reais? Sim. Mas por que isso acontece? Porque ele vai pagando os juros semestralmente, né? Então, 10 aqui, 5 aqui, 10 aqui, 5 aqui. Estou inventando esses números, né? Ou seja, ele tem pagamento de cupom.
Perceba que nesse caso você começou a recuperar o seu dinheiro antes, você começou a ver o seu dinheiro antes. Então essa duration aqui, zero compromisso com cálculo aqui, tá? Mas ele é menor que 2, sei lá, vamos supor que a duration seja 1,8 ano. Por quê? Porque você começou a recuperar o seu dinheiro antes. O que é a grande ideia aqui? A grande ideia é o seguinte, ó, por que esse título ele é menos arriscado do que um título que não tem cupom? Porque vamos supor que, pensa comigo o seguinte, tá? Então uma duration de 1,8 é melhor que uma duration de 2, tá? Vamos supor que esse emissor aqui, que você emprestou dinheiro, quebrou aqui. Caramba, você perdeu todo esse dinheiro, mas você recuperou um pedacinho, você já tinha recebido 15. É melhor do que não recuperar nada. Então, quanto maior a duration, maior o risco. Porque tem mais prazo para eu receber o meu dinheiro. Essa é a ideia, ok? Quanto maior a duration, maior o risco, tá? Simples assim. Vamos lá ver as alternativas de baixo para cima, tá? A duration de Macaulay é mais alta em títulos que pagam cupons periódicos do que títulos que só pagam vencimento. É justamente ao contrário, né? Ela é mais baixa porque um cupom antecipando. C. Quanto menor a duration, mais sensível o preço do título em relação às variações. É ao contrário, quanto menor, menos ele oscila. Porque é um título menos arriscado. Pensa comigo, eu vou te emprestar o dinheiro por 10 anos. Você vai me pagar em 10 anos, a duration é 10. Nossa, tem muita incerteza, é mais arriscado. Em contrapartida, eu vou emprestar para um amigo por 1 ano. A duration é 1 para ele. Ou seja, duration menor tem menos risco, por 1 ano tem menos risco. Tá? É ao contrário. A duration de Macaulay mede a rentabilidade final de um título pré-fixado. Não, ele mede o prazo, não a rentabilidade, tá? E sobra a letra A de amor, que é a resposta para nós, que é a duration representa o prazo médio em que o investidor recupera o valor do título, considerando os fluxos de pagamento. A de amor para você. 2, bora lá. Vamos lá aqui. O estagiário, durante seu treinamento numa agência bancária, ouviu o gerente explicar a um cliente sobre como funciona a remuneração da poupança, de acordo com a meta da taxa Selic. Então o gerente afirmou o quê? Bom, deixa eu explicar para você. Eu sempre digo, né? Eu não tô aqui para dar gabarito, eu tô aqui para explicar para você entender o que está acontecendo. Olha só, o que acontecia antigamente, né? Antigamente, pela regra da poupança antiga, a poupança rende 0,5% ao mês e mais a atualização, que é pela TR. Então, 0,5% de juros mais TR. Tudo bem? Isso dá 6,14, 6,17, agora não lembro. 6% ao ano, um pouquinho mais 6% ao ano. Tá bom? Beleza. Mais a TR. Lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda ainda, tá? Aí vamos supor, tá? O que aconteceu? Pegue momentos, por exemplo, que a Selic estava ultra baixa, né? Taxa de 2% que já teve lá durante a pandemia, tá? Só para citar um exemplo mais próximo aqui. Caramba, a Selic a 2% significa que o CDI vai andar muito perto de 2% também. CDI é a base da renda fixa, né? Aí, o investidor olha a poupança pagando 6% ao ano, isento de imposto de renda, e o CDB, que vai pagar 100% do CDI, vai a muito boa vontade, rendendo 2% ao ano. Todo mundo migraria para a poupança. E o que é o problema de todo mundo migrar para a poupança? É que, na poupança, quando um banco capta pela poupança, né, se eu coloco meu dinheiro na poupança, o banco é obrigado, praticamente todo o valor, a investir para financiar imóveis. Não é um valor que o banco fica livre. Ou investir para financiar imóveis ou para crédito rural, quando for a poupança rural. E aí os bancos tinham um problema. Por que eu estou explicando isso? Para você entender a lógica das coisas, para não me decorar. Aí, caramba, Lucas, eu tô com muito problema, porque eu tô captando só por poupança, porque a poupança tá pagando 6 ao ano, tudo bem? Enquanto o CDI paga 2 ao ano, e aí meu dinheiro tá sendo obrigatoriamente para poupança, eu não posso financiar carro, etc. Então, se criou, não foi na pandemia, foi bem antes, tá? Mas tem então a regra da Selic, tá? Se Selic tiver maior que 8,5, ok? A poupança vai pagar a regra antiga, 0,5% ao mês, mais TR. Quando a poupança tiver
igual, né, ou abaixo de 8,5, ou seja, quando a Selic estiver abaixo de 8,5, que é o que eu estava dando exemplo na taxa, a taxa que chegamos na pandemia, eu não vou pagar mais 0,5 ao mês. Vou pagar 70% da taxa Selic mais TR. Ou seja, eu pago 70% do que está aqui. Ok? Então, no caso, quando estava de 2% a Selic, lá no meio da pandemia, a poupança estava pagando 1,4% mais a TR. Deixou de ser vantajosa, né, essa ideia. Tá? Então, a remuneração da poupança é composta pela TR mais 0,5 ao mês, sempre que a Selic for superior a 8,5 ao ano, e 70% da Selic, sendo que for igual ou inferior. Ou seja, ambas estão corretas, letra C de casa. Bora? Bora! 3. Falando sobre o PIB, né? O estagiário está revisando os principais pontos do PIB e com foco na demanda, né? Foco na demanda, foco no consumo. Ao consultar o material de estudo, encontrou a seguinte informação. O PIB de uma economia aberta inclui o valor de bens e serviços finais destinados a quê? Bom, vamos lembrar, se você olhou minha aula lá, você viu o macete que eu crio para você, né? Que o PIB, sob a ótica do consumo barra demanda, como queiram, o PIB é igual cara inteligente gosta de NX0. Se você não gosta de NX0, cara idiota gosta de NX0. Se você não quer falar sobre isso, cerveja Itaipava gelada é nóis. Como você quiser, tá? O que são essas siglas aqui, tá? Consumo das famílias, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações líquidas, tá? Que é o que eu exporto menos o que eu importo, diminui um do outro, tá bom? E aí é justamente as 4 alternativas, portanto, né? Os investimentos, exportações líquidas, consumo das famílias e gastos do governo, né? Cara inteligente gosta de NX0, tá bom? Essa é a ideia. Bora? Bora! Número 4. O estagiário estava preparando uma apresentação sobre riscos sistêmicos globais. Decidiu consultar o relatório anual publicado pelo Fórum Econômico Mundial, que apresenta os principais riscos identificados por representantes da academia, setor privado, governo e sociedade civil. Segundo os relatórios, os riscos são classificados em 6 categorias. Quais são as 6 categorias, portanto, tá? Ambientais, econômicos, sociais, geopolíticos, tecnológicos e ambientais. Repetindo ambientais ali, muito estranho, né? Mas não tem problema. Com base nesse relatório, o estagiário indicou corretamente como risco ambiental o seguinte. Bom, Lucas, eu não li lugar, eu não li isso. Calma. Isso aqui tem a ver com conceitos de ASG, que é um tema razoavelmente novo na prova, né? Questões ambientais, sociais, de governança corporativa, né? Ou em inglês que pode aparecer, ESG, que é a mesma coisa, né? Meio ambiente, questões sociais de governança corporativa. Então só é em inglês. ESG ou ASG, como queiram. E aí isso apareceu, então, no Fórum Econômico Mundial, nesse relatório. Mas presta atenção. Ele vai me dar 4 exemplos aqui, nas 4 alternativas. Eu preciso colocar isso em cada uma das caixinhas. Muito fácil, sendo que eu quero uma caixinha ambiental. Vamos lá. Crise soberana de dívida em países em desenvolvimento. Crise de dívida é quando o país não tem dinheiro para pagar a sua dívida. Dívida soberana é dívida de um país. Então, isso é risco econômico. Tá fora. Pula B. Aumento da desigualdade social. É risco social. Tá fora. D. Ataque cibernético à infraestrutura crítica. Ataque cibernético, né, de piratas pela internet. Tecnologia. Tá fora. Eventos climáticos extremos tem a ver com questão ambiental, certamente. Caiu na prova exatamente assim. B de Brasil é a resposta para você. Sem muita dúvida, tá bom? É aí agora, falando em tá bom, é a hora de você me dizer se você está gostando desse pré-prova e dos nossos pré-provas que toda semana tem aqui. E deixar o seu joinha, o seu like, por favor. Não custa nada, tá? Você não vai perder nada com isso. Então, por favor, deixa o seu joinha, o seu like, o seu legal, para a gente saber que você está gostando do nosso conteúdo por aqui e também o estagiário receber a sua remuneração. Bora? Bora, vamos lá. Durante uma capacitação sobre suitability, o estagiário foi questionado sobre os critérios que devem ser considerados na coleta de informações para avaliar o perfil.
conforme o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas, tá? Foram levantadas as seguintes possibilidades. Então, experiência do investidor, os riscos associados e o cenário, tá? Então, olha só o que acontece, que é o seguinte, tá? Análise de perfil do investidor. É para traçar justamente qual que é o perfil desse investidor para que eu indique, coloque ele em produtos de investimentos de acordo com esse perfil, tá? Então ele pode ser conservador, pode ser moderado ou pode ser arrojado. Alguns chamam de sofisticado também, como queiram, tá bom? Legal. Isso tem a ver, portanto, com o meu perfil, com o que eu estou buscando, com o que eu estou passando, com o que eu sei, ok? Então, para definir o perfil, será que eu levo em consideração a experiência do investidor? Será que eu levo em consideração a experiência do investidor na matéria de investimentos? Sim, claro que sim. Porque se eu sou mais experiente, se eu estou acostumado com investimentos, eu tenho uma tendência maior de aceitar mais risco. Porque eu entendo os riscos que estão presentes naqueles investimentos. Ok? Essa é a ideia. 2. Os riscos associados ao produto. Isso tem a ver não com o meu perfil, isso tem a ver com, em definir o meu perfil, que é o passo 1, o passo 2 é identificar o que eu quero para o meu portfólio. Mas isso não afeta no meu perfil. O meu perfil não tem a ver com os riscos do produto. E nem com o cenário econômico. Claro que no cenário econômico, eu vou colocar produtos de característica A, B ou C. Mas isso não tem a ver com avaliar o meu perfil. O meu perfil é algo meu. Ok? Portanto, A de amor, eu vou até fazer um coração para vocês aqui. Você sabe quando é A de amor, eu faço um coração. A de amor para vocês e bora para cima, né? Vamos lá, número 6. O estagiário estava estudando sobre a tributação dos fundos de investimentos imobiliários, pois ouviu dizer que os rendimentos eram isentos de imposto de renda. No entanto, ele descobriu que essa isenção não se aplica em todos os casos, tá? Deixa eu te falar sobre fundo de investimento imobiliário. Vamos falar um pouquinho sobre essa mini aula. Sempre digo para vocês, né? Não tô aqui para dar gabarito, tô aqui para dar uma mini aula. Fundo de investimento imobiliário é um fundo que investe em imóveis ou ativos ligados ao setor imobiliário. Então, por exemplo, vai comprar um shopping, vai comprar um galpão para alugar, vai comprar um prédio comercial e assim por diante, tá? Eu tenho duas formas de ganhar dinheiro com esse cara aqui, tá bom? As duas formas são as seguintes, tá? O que eu chamo de ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital é o seguinte, tá? Eu, Lucas, compro uma cota desse fundo. E esse fundo é um fundo fechado, eu não posso voltar dele e pedir resgate. Mas eu posso pegar essa cota e vender para um outro amiguinho. E aí essa cota, quando eu comprei por 20. E se quando eu vender por 22, eu tive, portanto, um ganho de capital. Fiquei mais rico. Ganho de capital, ganho de grana. R$2, tá bom? Então, ganho de capital é quando eu vendo a cota mais cara do que eu comprei. Se eu vender a cota mais cara do que eu comprei, eu tenho 20% de imposto de renda. Ok? Independente se eu for pessoa física ou pessoa jurídica. É dado, 20%. Também tem outra forma de ganhar dinheiro que se chama pelos dividendos, que é a distribuição de lucro desse fundo, né? Os aluguéis são distribuídos para os cotistas, tá? Aqui, pessoa jurídica paga imposto de renda e pessoa física pode ou não ser isenta. Para o ser isento nos dividendos, tá? A isenção nos dividendos ocorre se o fundo cumprir 3 regras básicas, ok? Primeira regra básica, o fundo tem que ter pelo menos 100 cotistas, 100 investidores lá dentro, pelo menos 100, para ser um fundo de mais pessoas, não um fundo só meu, tá? Segundo, esse fundo tem que ser negociado em bolsa de valores ou mercado de balcão, que é uma bolsa de valores um pouquinho menor. Terceiro, eu, que sou o beneficiário dessa isenção, não posso ter mais que 10% do total das cotas, né? O máximo que eu posso ter é 10% do total das cotas, para não ser um cara muito ricão. Se for assim, eu tenho a isenção nos dividendos. Perceba, é nos dividendos, não no ganho de capital. Tá bom? Bora. Letra A. O imposto deve ser recolhido pelo cotista em 31 de junho e dezembro. Não. Isso aqui não tem o famoso come-cotas, né? Que inclusive estaria nas datas erradas, mas não tem antecipação semestral.
Os rendimentos dos FIIs são sempre tributados, fundo de investimento imobiliário, né? Alíquota de 15% para qualquer tipo de investidor. Não, porque pode ser que eu tenha isenção, como eu expliquei ali antes. Os ganhos de capital com a venda de cotas dos FIIs são isentos para pessoa física. O ganho de capital é sempre tributado, tá bom? 20% que eu falei. Então, sobra a letra D. Há dois tipos de fato gerador da tributação. A distribuição dos rendimentos e o ganho de capital na venda das cotas. Mas, Lucas, não é isento a distribuição de rendimentos? Está isento. Mas ele é um fato que gera tributação. Fato gerador. Distribui rendimento. Pessoa física é isento. Pessoa jurídica eu pago. Tá? Então, mas ele gera a tributação. A pessoa física está isenta nesse momento, mas tem fato gerador. Tá? Pessoa jurídica paga, que nem eu falei antes. 7. O estagiário decidiu começar a investir em ações, semana passada que eu essa aqui, tá? E realizou uma venda com lucro na Bolsa de Valores. Após estudar a tributação, descobriu que há uma retenção de 1% na fonte, mesmo que o valor da operação fique abaixo do limite para isenção de vendas mensais. Se ele ficou 1% na fonte, eu estou falando de day trade. Né? Comprar e vender o mesmo ativo no mesmo dia. Day trade não tem a isenção dos 20 mil, que o swing trade, né, comprar e vender em dias diferentes, tem. Então o que acontece no day trade, né? Eu tributo 20% sobre o lucro, ok? Desses 20%, 1% fica de dedo duro na fonte, os outros 19% eu pago através de DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, ok? Então 1% fica na fonte, 19% eu pago de DARF, totalizando os 20%. Então 1% eu antecipo, os outros 19% eu vou pagar através de DARF depois. Então bora lá. A retenção de 1%, que é o dedo duro, é aplicado sobre os 20% do ganho líquido em operações comuns com ações. Perfeito, né? Operações, se eu day trade lá, faz a operação, 1% fica dos 20%, eu deixo esse 1% lá na fonte. Esse 1% funciona como antecipação de R, pode ser compensado na operação mensal no imposto devido. Perfeito, né? Eu deixo 1%, eu compenso, pago mais 19%, finalizando os 20%. A retenção de 1% substitui totalmente o imposto a pagar, claro que não. Né? Então 1% é só um dedo duro, que vai ficar na fonte, um dedo duro, que vai ficar na fonte, peguei errado ali, que vai ficar na fonte, e aí depois eu pago mais 19 por DARF. Portanto, não veio meu tubarão aqui, mas tudo bem, a gente faz ao vivo aqui mesmo. Letra A é a alternativa correta, 1 e 2 estão corretos. Bora? Bora! 8. O estagiário estava revisando o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e deparou com um papel do CMN. Cara que manda neles, né? Ou seja, o grande órgão, principal órgão do Sistema Financeiro Nacional, órgão que cria as regras, órgão que não executa nada, órgão que, digamos assim, é quem manda fazer. Tá bom? E ele fala o seguinte: com base no estudo do estagiário, assinale as duas alternativas corretas, que é a semana passada essa aqui, tá? O CMN é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, sendo responsável por estabelecer as diretrizes para a política monetária e creditícia cambial. Perfeito, quem executa o Bacen e o CMN cria as diretrizes, tá? O CMN é composto por 5 membros. Não. Por que não? Porque, na verdade, a gente sabe, né? CMN, 3 letras, ou seja, 3 caras fazem parte desse conselho, né? CMN, 3 letras, 3 caras fazem parte. Lembrando, o presidente do CMN é o ministro da Fazenda, tá bom? Então não são 5 membros, são apenas 3. Uma das funções do CMN é regular as condições para a constituição e funcionamento das instituições financeiras no Brasil. Perfeito. Ele regula, cria as regras e o Bacen executa essas regras. Portanto, 1 e 3 estão corretas. Letra C de casa, meu tubarãozinho não veio de novo, mas o que importa é que nós sabemos a resposta correta. Finalizando, deixa eu falar sobre esse slide aqui, que é sobre qual preço você quer pagar. Eu sei que o preço de estar estudando, de se preparar, ele é um preço duro. Você abre mão de ficar com a sua família, você abre mão de ficar com seus amigos, você abre mão de fazer coisa muito mais legal. Mas esse preço da preparação é o que faz com que você transforme a sua vida. Eu sei que aconteceu exatamente assim comigo. Então, se você não pagar esse preço hoje, você vai pagar o preço do arrependimento depois de amanhã, o preço de ter uma vida que você não quer ter depois de amanhã. Só muda de vida quem decide mudar os seus hábitos. Hábitos difíceis, vida fácil. Então, qual preço você quer pagar? Do arrependimento? De uma vida comum?
esteja pagando o preço hoje, transforme a sua vida e eu tenho certeza que vai valer a pena. Super beijo, te espero na semana que vem e estamos juntos. Deixe seu like. Valeu, tchau, fui.